Olá a todos, dando continuidade então aos processos, eu vou trabalhar agora essa imagem aqui, vou fazer algumas modificações aqui no formato do rosto, aí vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso aqui. Eu já tinha feito a primeira parte aqui com o tratamento da pele, eu vou criar uma camada nova contendo já o resultado dessa imagem que foi tratada até agora. Então eu vou selecionar todas essas camadas e vou utilizar aqui no caso o atalho Command Alt Shift E, ou no caso do PC, Ctrl Alt Shift E. Então, como vocês podem ver aqui, ele criou uma camada que já contém esse resultado. Tá? Vou deixar essa camada aqui chamada de pele tratada e vou duplicar mais uma vez essa camada aqui, só para poder mostrar para vocês o antes e depois do resultado que a gente vai fazer aqui no rosto. Tá? Já estou com essa camada nova selecionada, isso aqui vai ser... Vocês poderiam utilizar outro nome, lógico. Então, vou vir aqui no meu menu Filter e vou abrir aqui o dissolver, né, o liquify aqui na versão em inglês. A caixinha aqui do dissolver abriu, vou utilizar aqui o atalho Command menos para ajustar melhor aqui na minha tela. Então nesse caso aqui a gente tem algumas ferramentas, por exemplo, se eu clicar aqui na parte de rosto, ele vai reconhecer aqui o rosto e aqui eu já teria disponível algumas possibilidades, como por exemplo clicar aqui e reduzir um pouco a largura do nariz, certo? Poderia mexer na altura também se quisesse um pouco, também tamanho dos olhos, etc, o formato aqui das sobrancelhas e até mesmo o formato do queixo. Poderia, por exemplo, clicar aqui e afinar um pouquinho mais, certo? Além de todas essas alterações que eu posso fazer aqui, diretamente utilizando essas ferramentas, eu também posso utilizar esses controles aqui. Eu tenho um controle aqui para a parte do nariz, para a parte da boca, por exemplo, se eu quisesse deixar o sorriso um pouco mais visível, né, mais pronunciado, eu poderia mexer aqui e assim por diante. Eu poderia também aumentar a espessura do lábio superior, do lábio inferior. Enfim, várias coisas eu poderia fazer diretamente aqui por esses controles. Outra coisa é que além de mexer aqui com os controles, eu posso utilizar também algumas ferramentas aqui em cima. Então, nesse caso, principalmente em se tratando de trabalhar o rosto, eu recomendo fortemente que vocês utilizem as máscaras. Então, eu vou clicar aqui nesse pincel e eu vou proteger algumas partes que eu não quero mexer. Então, se eu não quero mexer nessa parte aqui, eu deixei outras partes sem a máscara para que eu pudesse mexer. Então, por exemplo, vamos supor também que eu queira mexer aqui com a parte da boca. Você vê que ela tem um lado do sorriso um pouco mais alto que o outro, eu queria deixar isso aqui um pouco mais simétrico. Mas eu não quero mexer, por exemplo, na parte do queixo também. Vou pegar diretamente aqui, ó, a minha ferramenta de distorção, utilizando essa mãozinha aqui. Ó. Então, aqui eu posso ajustar o tamanho da ponta, tá? Posso deixar maior ou menor. Normalmente, quando você trabalha com a ponta um pouco maior, você tem resultados um pouco mais suaves. Então, eu vou clicar aqui, ó, e baixar um pouco esse lado aqui. Tá? Só mais um pouquinho aqui. E cuidado para a distorção. Se você fizer uma coisa muito radical, o que é que houve? Se você fizer uma coisa muito estranha assim, você pode pegar a ferramenta do histórico e, sem problema, corrigir aí. Ó, vendo? Ele vai corrigir, inclusive, gradualmente. Então não tem problema, você consegue ajustar para deixar um pouco mais simétrico a boca dela. Tá? Pronto. Então, ó, fiz essa modificação aqui. Eu poderia também aumentar ou diminuir partes utilizando diretamente essas ferramentas aqui, ó. Por exemplo, vou clicar aqui nessa ferramenta se fosse o caso de diminuir, ó, por exemplo, clicando aqui, ó, ele reduz um pouquinho, certo? Ou o caso de aumentar, se fosse também, ó, clicar aqui e aumentar um pouquinho, tá? Então isso também seria possível. Vou dar OK. Vamos comparar aqui, ó. Essa foi a parte que eu modifiquei e aqui como estava antes. Ó. Então outra coisa que eu vou fazer aqui é modificar um pouco o tom da pele. Aqui eu vou duplicar mais uma vez essa camada. Como eu falei, vocês podem utilizar outro nome sem problema. Então vou vir aqui agora no menu Filtro e vou acessar as opções aqui do meu Camera Raw. Essa janela do Camera Raw é muito parecida com o que a gente tem lá, por exemplo, no Lightroom. Aqui na parte de ajuste de brilho e saturação, então aqui na parte de luminância, eu posso escurecer um pouquinho os tons de laranja, certo? Um pouquinho os tons de vermelho também. Vamos deixar a pele dela um pouco mais bronzeada, digamos assim, certo? E por último aqui na parte de efeito, né, effects, vou colocar aqui um pouco de vinheta também. Vou dar OK assim. Então aqui a gente tinha ela um pouco mais clara e aqui um pouco mais escura também, com um pouco mais de contraste. Então esse é esse vídeo por aqui. No próximo eu volto para mostrar para vocês como acrescentar outros detalhes nos olhos e também como mudar a cor dos olhos. Até lá!